Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre economia circular. As consequências ambientais e sociais provocadas pelo consumo e produção desenfreada, com toneladas de lixo, poluição, eventos climáticos extremos e ecossistemas ameaçados, está atingindo a qualidade de vida da sociedade. Assim, a economia circular surge como uma alternativa ao nosso modo de vida que está provocando a destruição do planeta. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos a Helena Pavese, que é bióloga com mestrado em Meio Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento e graduação em Diplomacia e Direito Ambiental Internacional. Atualmente, ela é diretora da Plastic Bank do Brasil. A Aline Asma, que é graduada em Comunicação Social, com pós-graduação em Gestão de Novos Negócios e Empreendedorismo. Hoje ela atua como gerente de marketing de projetos socioambientais da Plastic Weber. Com a apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel, bom dia, Helena, bom dia, Aline, e bom dia a você que está em sintonia com o Perspectiva, aqui na Rádio Brasil Atual. Pela primeira vez, Frank, mas retornando, né? É verdade. Então, diz que o Brasil só funciona depois do Carnaval, né? Então, esse é o nosso primeiro programa, depois do Carnaval. Infelizmente, ainda durante a pandemia, né, Frank? É verdade. Nós não tivemos Carnaval esse ano. 2 anos, hein, Joel? 2 anos já de pandemia. É verdade. Franklin, os destaques da semana. A gente acompanhou, eu gostaria de te ouvir sobre a atuação da imprensa nesta guerra da Rússia lá contra a Ucrânia, mas também sobre a atuação do deputado Arthur Duval, deputado estadual pelo Podemos, que reuniu duas ações aqui no Brasil e foi ajudar os refugiados. E o que ele fez, Franklin? Olha, Joel, as atitudes do deputado, também conhecido como Mamãe Falei, né, um youtuber aí, sempre bastante envolvido em uma série de polêmicas, para não fugir o seu estilo, ele entrou em mais uma polêmica, né? Ele fez uma frase de uma estupidez, uma frase estúpida assim ao máximo. Ele disse que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Olha... Lamentável. Isso, em qualquer momento da história, já seria uma estupidez. Em pleno século XXI, isso aí está exponenciado de uma forma, assim, absurda, né? E, enfim, nessa esteira toda, acho que veio, assim, uma declaração muito bem colocada, diga-se de passagem, da ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, a Fabiana Tronenko, que pediu aos deputados estaduais que cassassem o mandato do deputado Arthur Duval do Podemos, mesmo partido do Moro, diga-se de passagem, né, só para registrar. A frase dele foi uma frase infeliz, totalmente infeliz, e no Brasil de hoje, no mundo de hoje, é inadmissível esse tipo de frase. E sobre que revela a atuação da extrema-direita que está no poder hoje no país. Exatamente. Falando em extrema-direita, Joel, acho que a guerra não se dá só com as armas, né? Não só com as bombas, com os mísseis. Ela se dá também na disputa da narrativa. Tá? E nós vemos atualmente na narrativa, né, muito em função até desse clima que a gente vive hoje, principalmente aqui no Brasil, a polarização de direita e esquerda, né? De colocar como que a Rússia estivesse à esquerda, então a esquerda que invadiu e tal. Não, não, não. Vamos esclarecer as coisas. Essa é uma guerra imperialista de um Estado governado pela direita, que é a Rússia, que está combatendo um outro Estado que é governado pela extrema-direita. Essa que é a narrativa. A esquerda... Ou seja, não há inocentes nessa guerra. Não há inocentes nessa guerra. A esquerda, na Rússia, que está contra a guerra, está sendo perseguida, inclusive, pelo governo do Putin. Tá? Isso precisa ser colocado claramente. E para não colocar também, então os Estados Unidos são os bonzinhos da história? Não, também não são. Atualmente, agora, logo que começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, o que aconteceu? Os Estados Unidos, aproveitando essa disputa narrativa só focada na Europa, ele bombardeou a Somália.
isso sai numa matéria perdida num cantinho, na última página, né? Sem muito destaque. Mas também está acontecendo, né? Como não são brancos, de olhos azuis, cabelos loiros na Somália, né? Então não se dá notícia alguma, se ignora essa ataque americano à Somália. Só se Essa fala briga de no narrativas, conflito. Franklin, não tem, como disse, inocentes, né? E aí entra a cobertura da imprensa. Como é que fica o cidadão comum que quer se informar sobre isso? Exatamente. Acaba comprando essa narrativa de que é uma briga de direita contra a esquerda, na verdade, lá na Rússia, pelo menos, está sendo perseguida porque ela está defendendo a paz, Joel. Muito bem, deixa eu cumprimentar as nossas duas convidadas. Bom dia, Helena, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de realizar esse programa nessa data tão importante, que traz muita reflexão para todos nós. Hoje dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher. Exatamente. Nossa outra convidada é a Aline. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa Perspectiva, que começa com duas importantes convidadas, você é uma delas. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar junto com a Helena, com vocês, começando, né, dando pontapé nessa nova rodada do programa. Você falando aí do Rio Grande do Sul. Exatamente. Nós podemos começar a conversar. Olha, para a maioria da população, nós temos uma enquete. O Observatório, todo o tema do programa, a gente faz uma enquete a respeito dele. O Franco, durante o programa, vai falar do resultado dessa enquete, né? Mas entre o público feminino, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, a economia circular soa algo real, prático? Como a gente transforma um conceito que é pouco divulgado no nosso país ainda, né? Para cidadã comum, para a mulher. Como é que nós abrimos esse caminho da comunicação para transmitir para a mulher a importância da economia circular? Bom, se me permite começar, depois a Aline pode passar a perspectiva dela, mas a economia tem tudo a ver com a mulher, né? Para começar, as mulheres têm uma grande participação na gestão financeira das suas famílias, elas que estão, muitas vezes, nos supermercados, acompanhando o preço dos alimentos, o preço dos insumos para suas famílias, para os seus domicílios. Então, as mulheres estão intrinsecamente envolvidas com a economia, né? E não só nesse ponto de vista, mas também no ponto de vista do mercado de trabalho, porque hoje em dia as mulheres representam uma grande parcela da população trabalhadora que contribui ativamente para a economia nacional. Então, as mulheres precisam cada vez mais entender o seu papel na sociedade e na economia e se transformar e se tornar um agente de transformação, né? Nós estamos envolvidas em redes de família, redes de trabalho, redes de comunidade, e nós temos um papel fundamental na conscientização e na cobrança por mudanças, né? Então, entender o papel da mulher na economia é um primeiro passo e buscar formas, né, sociais, econômicas que sejam mais sustentáveis, que pensem a longo prazo, né? A mulher tem muito essa visão de gerações, as que têm filho ou as que não têm filho, enfim, as mulheres estão sempre pensando num todo, pensando a longo prazo, pensando nas próximas gerações. Então, elas podem trazer essa visão mais sensível sobre a importância de uma economia mais sustentável, uma economia que seja mais compatível com o meio ambiente, com a sociedade a longo prazo. Para entender o seu papel na economia circular e na sociedade, já que a mulher é responsável por 50% economicamente das famílias no Brasil, Aline, o que é economia circular? A mulher comum está nos ouvindo, o que é economia circular? O que eles estão falando? O que é economia circular? A Helena trouxe muito bem toda a importância da mulher na economia, e esse termo economia circular, que na verdade ele é mais recente, né? Mas é um termo que há muito tempo, uma ação que há muito tempo ela já vem sendo praticada, né? A Plast Weber, ela está fazendo 25 anos esse ano e a gente já trabalha com essa economia circular há muito tempo, né?
Só que às vezes as pessoas, tá, mas o que é? A economia circular, na verdade, ela vem do princípio do reaproveitamento, né? A gente não dar um fim ao produto. Eu utilizei ele, terminou o ciclo. E sim, ele ser reintegrado novamente. Reciclado, ser reaproveitado para se tornar um produto sem impactar o meio ambiente, né? Exatamente. Então, a gente sempre diz, o fim se torna um novo começo, porque o material que está formando aquele produto, o produto pode ter um fim naquele momento, mas ele inicia um novo ciclo, porque os seus elementos, eles podem voltar novamente para a cadeia e terem um novo ciclo de vida. Cada material que compõe aquele produto ter um novo ciclo de vida. E o desafio está nessa cadeia, na formação, na união desses elos para reintegrar esses resíduos. E aí, bem como a Helena disse, a mulher tem um papel fundamental, porque a mulher está muito presente na economia, sim, e no elo da economia circular, principalmente. Hoje a gente tem um trabalho muito forte na Plastweber. As mulheres, 56% das colaboradoras são mulheres, e na linha de classificação dos resíduos, né, que é a separação dos resíduos, a importância da valorização de cada um, elas se apresentam ainda mais, um número ainda mais elevado, pela característica da mulher, da atenção no seu trabalho, né, e nas cooperativas de resíduos, nas associações de reciclagem, a gente vê a presença da mulher muito forte. Então, para dar em números, assim, das que a gente tem a convivência, né, certamente superior a 70% das colaboradoras que atuam nesse setor são mulheres. Ou né? seja, aqueles chamados que recolhem os objetos recicláveis, né? Sejam sólidos ou eletrônicos, 70% são mulheres. Olha, é uma informação importante. Helena, hoje nós vivemos... Me permite complementar a pergunta, claro, a resposta? A economia circular, ela passa por uma mudança de valores, né? A gente tem, por exemplo, uma garrafa plástica, a gente tem que começar a entender tudo que está relacionado com essa garrafa plástica, né? Então, assim, começa lá de trás, quando você repensa as suas necessidades, os seus hábitos de consumo, você realmente precisa daquele produto, entendeu? Entender que aquele produto ele foi feito através da extração de um recurso natural. E a extração desse recurso natural, ela gera uma série de impactos. Então, a gente tem que partir o começo vamos pensar, a gente realmente precisa daquele produto? Precisamos? Ok. Dentro do processo de produção daquele material, tem que ter, na economia circular, tem uma premissa de a gente tentar desenvolver produtos com a menor pegada ambiental possível. Produtos que sejam recicláveis, né, que tenham feitos de materiais que sejam recicláveis, produtos que tenham componentes que não sejam tóxicos, então, quando eles forem ser usados pelas pessoas ou descartados, eles não eliminem toxinas no meio ambiente, no corpo das pessoas, principalmente produtos que sejam duradouros. Então, assim, a gente tem grandes problemas hoje em dia como sociedade que os produtos não duram. A gente sabe um caso clássico são nossos celulares, né? Que eles duram o quê? 2 anos e depois você joga fora. Então, feitos para não durar, para que as pessoas possam comprar cada vez mais. Então, a economia circular tem essa questão do design também, do que esses produtos são feitos, o quanto tempo eles vão durar, se eles são recicláveis ou não, né? Depois, uma produção mais limpa, que não elimine tanto resíduos, então, gerir os resíduos para que eles não contaminem o meio ambiente. Depois, também, assegurar que esse produto ele seja usado por um longo prazo e quando ele for descartado, ele não vire lixo. Ele seja transformado em um novo produto que aí é reinserido novamente na cadeia, por isso é o circular. Então, passa por uma série de mudanças de mindset, de valores, que a gente começa a pensar esses objetos como algo muito mais complexo do que simplesmente
uma garrafa plástica. Ao longo do nosso programa do ano, nós vamos continuar falando da economia circular, que é um tema principal do nosso programa. Em resumo do que você está falando, hoje vivemos em uma economia linear, extraímos a matéria-prima da natureza, transformamos em um produto, consumimos esse produto e depois jogamos fora. Uma lógica perversa que destrói o meio ambiente. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: 97% do lixo eletrônico da América Latina não é descartado de forma sustentável. A lei da letra, direto de Lisboa, tem as informações. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, UNIDO, revela que apenas 3% do lixo eletrônico da América Latina é descartado de forma correta e tratado de uma maneira que respeita o meio ambiente. Segundo a entidade, não há monitoramento dos demais 97%, sendo que muitos materiais contêm ouro e outros metais preciosos e poderiam ser recuperados com valor equivalente a 1 bilhão e 700 milhões de dólares por ano. Este relatório é o primeiro do tipo feito pelas Nações Unidas, avaliando 13 países da região, incluindo Argentina, Chile, Peru e Venezuela. O documento nota que resíduos e materiais eletrônicos estão entre os tipos de lixo que crescem de forma mais rápida no mundo, ameaçando o desenvolvimento sustentável. De acordo com o relatório, o lixo eletrônico nos 13 países avaliados cresceu 49% entre 2010 e 2019, mas apenas 3% desse material foi coletado e descartado de forma segura. Em 2019, o lixo eletrônico gerado por 206 milhões de pessoas nos países analisados atingiu a marca de 1,3 megatoneladas, sendo que 30% eram plástico. Este volume tem peso similar a uma linha reta de 670 quilômetros de extensão, formada por caminhões 40 toneladas totalmente carregados. O lixo eletrônico é formado por várias substâncias perigosas, como mercúrio, chumbo e gases que causam o efeito estufa. Por isso, quando essas substâncias são descartadas sem nenhum cuidado, os riscos para a saúde ambiental são muito altos. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre economia circular com a bióloga Helena Pavese e a gestora de novos negócios e empreendedorismo, Aline Asman. Agora é você, Franklin, com as informações, a nossa enquete do programa de hoje. É verdade, João. Antes de falar da enquete, já que está essa matéria que veio da ONU, né, que fala que é pouca utilização na reciclagem de certos materiais, dos celulares, enfim, da informática em geral, que nós aqui dos eletrônicos, né? Dos eletrônicos em geral. Nós fazer a nossa parte no observatório. Conta aí. É verdade. E é isso que eu vou dizer. O Observatório está fazendo a sua parte e fez uma parceria, né, iniciou uma parceria no ano passado e continua neste ano aqui de 2022, que é junto com a REURB, que é a Recicladora Urbana, e a ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, que resultou no programa Recitec. É um programa muito importante, está tudo ele detalhado no nosso site, né, no Observatório do Terceiro Setor. Né? Então é só entrar no Observatório 3Setor, 3 em numeral.org.br, lá nós temos as informações dessa parceria do Observatório com o programa Recitec, que é bastante importante. Convido a todos e a todas para fazer essa visita. E falando sobre enquete... Né, Frank, é importante destacar também, um resumo dessa nossa parceria, é de que nós recolhemos material reciclável, né, o material eletrônico que ia para o lixo e transformamos em novos equipamentos. Para a gente não impactar mais o meio ambiente. Um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo, durante a pandemia, as crianças e adolescentes da escola pública ficaram de acompanhar as aulas porque não tinham equipamento. E nosso projeto prevê a entrega gratuitamente para as crianças da população de baixa renda. É verdade. E eu acho que só uma outra coisa, a empresa que doa, né, ela pode, inclusive, até indicar uma instituição para receber esses equipamentos reciclados que foram realizados, preparados pelo programa Recitec. E falando em enquete, Joel, acho que é importante, a cada programa que nós realizamos aqui na rádio
Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa. E para o Perspectiva de hoje, nós fizemos a seguinte enquete. Você sabe o que é economia circular? E olha só, Joel, o resultado, né? Deu 50% para cada lado. 50% das pessoas sabem o que é a economia circular e 50% não sabem. Ou seja, nós temos um trabalho muito grande para realizar, assim como a Helena e a Aline, de esclarecer às pessoas o que vem a ser essa economia circular, que já foi dito aqui no início do programa, né? Essa importância. Ô, Franklin, eu não estou ouvindo mais você, cortou o seu som. Estamos com um problema. Agora, ficou mudo, Franklin. Não estamos ouvindo você. Agora está funcionando? Agora sim, voltou. Tá. Eu acho que acidentalmente acabou sendo pressionado o botãozinho de fechar o microfone. Então, eu estava dizendo da importância... Você pode repetir a informação? Então, eu estava dizendo de que as pessoas, né, 50%, né, da nossa enquete diz que conhece o que é economia circular e 50% não, né? E que tanto a Aline como a Helena têm esse trabalho de divulgar, assim como nós também, de divulgar para que todos e todas saibam que vem a ser essa economia circular, né? Que é essa economia que trabalha com um modelo de produção que partilha, que reutiliza, que recicla, que repara, que renova, enfim. É uma nova maneira de você encarar o mundo e a produção de como ela está sendo feita. Eu tenho uma questão para colocar aqui, tanto para a Aline como para a Helena. Nesse mundo que a gente vive já há algum tempo, a importância que existe da publicidade e da propaganda, né? Até no aumento do consumo, né? Aliás, ela existe e funciona muito no consumo. Então, eu gostaria que tanto a Helena como a Aline colocassem que atitude que a publicidade e a propaganda deveria ter hoje para poder modificar esse comportamento e nós trabalharmos assiduamente, afincadamente na economia circular. Começo pela Aline. Bom, vai bem na linha do que eu queria trazer quando estava ouvindo o teu comentário, da importância, né? 50% não sabe ainda o que é economia circular. E, como o próprio nome diz, a importância da informação circular, porque é através da conscientização que a gente consegue mudar o modelo atual, que está em transição, mas a gente precisa cada vez mais acelerar esse processo. Então, a importância na sociedade de saber qual é o papel, como eu, enquanto cidadã, posso contribuir com essa economia. Bom, eu tenho que ter a conscientização de que todo produto que eu compro, eu sou responsável, estou comprando aquele produto, eu sou responsável também pelo resíduo que ele vai gerar, seja pela sua embalagem ou seja no final do uso desse produto. Isso é uma coisa muito importante, a comunidade, a sociedade ter esse compromisso do descarte correto, porque isso faz parte de um dos elos da economia, né? Então, eu tenho que fazer o descarte de forma correta, para que, sim, ele possa chegar novamente numa indústria de transformação e servir realmente de matéria-prima e começar a desonerar a questão de extrair novos e novos materiais da natureza. Então, eu já estou fazendo, linkando a questão ambiental, né, como também a social, porque para esse resíduo ele chegar da minha residência até a indústria novamente, ele também está se transformando num ativo econômico, porque ele está mexendo com vários elos. E aí a questão da publicidade, ela é fundamental, que hoje ainda é muito carente, porque eu preciso ter uma publicidade que realmente queira informar, levar informação séria e certa para a sociedade, né? Porque muitas vezes as marcas elas acabam querendo contorcer, né? Distrair um pouco pela importância e levam o que é de interesse para a sociedade, mas não falam de verdade o que precisa ser falado. Então, assim, eles preferem dizer que a embalagem deles é assim e é assado, mas acabam tirando a importância
do cidadão nesse papel, na construção dessa sociedade, dessa economia circular. Então, a gente sim precisa ter campanhas maiores de publicidade. O consumidor, ele está sim cada vez mais buscando informação real pelo produto, o que vem atrás daquele rótulo, o que realmente, que história verdadeira, o que está ativando, que elos aquela marca está ativando, e isso é muito importante para que o consumidor possa fazer as suas escolhas de forma consciente. Perfeito. Bom, eu vou mais ou menos na mesma linha da Aline, mas só comentar a pesquisa, eu fiquei feliz com o resultado. Eu esperava que fosse muito menos pessoas que soubessem o que é economia circular, né? Um tema ainda que está sendo debatido, não extensivamente. Agora me pegou assim, a curiosidade de saber desses que falaram que sabem... Você ficou feliz, mas aí abre um novo desafio para vocês que são 50% ainda ativistas, né, da economia circular, porque 50% ainda não entenderam o conceito. Mas eu fiquei curiosa de saber... E a sua importância para a sociedade. Sim, eu fiquei curiosa de saber desses 50% que sabem o que é economia circular, quantos se enxergam como um sujeito ativo na economia circular, né? Muitas pessoas falam, eu sei o que é meio ambiente, eu sei o que é biodiversidade, mas as pessoas se veem parte disso, elas sabem qual é o papel delas nesse conceito. Então, seria legal saber se as pessoas realmente, essas que sabem, se elas entendem que realmente elas são um sujeito ativo, um protagonista, né, na economia circular. Você sabe, Helena, ao longo do nosso programa, que a gente vai tocar muitas vezes em relação à economia circular, o nosso objetivo é a médio e a longo prazo produzir pesquisas para entender, por exemplo, no caso da nossa enquete, que não é uma pesquisa, é uma enquete, é importante destacar isso, né? Nós ouvimos as pessoas aleatoriamente, saber, pelo menos, são as mulheres as mais conscientes, são os homens, se você sabe o que é, você está ativo dentro desse processo ou não? Então, ao longo do nosso programa, a gente vai procurar pesquisar para que essas pessoas se manifestem e como elas estão, qual é a relação que elas têm vivendo na nossa sociedade com a economia circular. Sim. E respondendo à pergunta do Franklin, os meios de comunicação, inclusive, né, publicidade, tem um papel importantíssimo de informar a sociedade, né? E é muito importante que isso seja feito de forma responsável, né? Realmente, como a Aline falou, passando a verdade por trás daquele produto e não tentando induzir o consumidor, que o que acontece muitas vezes na publicidade é induzir o consumidor a uma necessidade que ele não tem para comprar um produto que ele não precisa, né? Então, assim, vamos trabalhar a informação de uma maneira mais responsável, né? As grandes marcas, as empresas, elas têm um papel social, ambiental e econômico muito importante. Elas precisam exercer esse papel, porque está tudo interligado, né? Na sua resposta, você pegou um caminho que eu acho muito interessante, né? Que é ter uma visão crítica do consumo. O que eu preciso, né, realmente para sobreviver e o que eu compro exageradamente. Todos nós já tivemos essa experiência no supermercado. Você foi lá comprar 5 produtos e voltou com 15. Né? De que maneira nós adquirimos essa consciência? Né? Porque ela é um caminho para a gente chegar na economia circular. Né? Sim. Eu acho que a pandemia trouxe bastante reflexão para as pessoas sobre isso. Né? A gente ficou meses, anos, preso dentro de casa, e a gente teve que entender o que realmente a gente sentia falta, né? O que a gente realmente precisava para ser feliz dentro daquela situação tão adversa. E acho que muita gente que percebeu que o que a gente mais precisava são as relações, são os momentos, né? Que a gente convive com as pessoas, experiências, e não tanto objetos. Eu não sei se as pessoas sentiram falta de comprar coisas. Acho que elas sentiram muito mais falta de outras coisas que são muito mais subjetivas e não tão materiais, né? Então, eu acredito veemente que a solução para os nossos problemas ambientais é a gente repensar a nossa relação com o meio ambiente. Isso inclui o consumo, né? Reciclar é lá na frente, nos elos da sustentabilidade. Primeiro, a gente precisa repensar os nossos padrões de consumo, o que realmente a gente precisa. Será que realmente a gente precisa de tanta coisa? Porque isso vai gerando também uma dependência
e a gente nunca atinge uma felicidade quando a felicidade ela está baseada no consumo, né? Porque sempre você vai querer alguma coisa a mais e alguma coisa melhor do que você já tem. Isso gera uma frustração muito grande nas pessoas. Então, vamos repensar as nossas necessidades, vamos recusar coisas que a gente não precisa, né? Vamos reduzir o nosso consumo. Aí, depois que entra a reciclagem, muita gente acha que é seu papel na sustentabilidade é reciclar. Não, vamos repensar o nosso consumo, reduzir o nosso consumo, vamos nos apegar às coisas mais subjetivas da vida, que para mim, por exemplo, como pessoa, são as relações, né? As relações humanas que ficaram muito comprometidas na pandemia. Mas deixa eu colocar o Franklin nessa conversa, antes de eu ouvir a Aline. Como é que a gente contorna o fetiche da mercadoria, Franklin, num ambiente tão consumista como o nosso? É verdade, eu acho que é através da conscientização, né? Como bem a Aline e a Helena colocaram, né? As pessoas têm que se conscientizar que, antes de mais nada, você precisa ter consciência do que você está consumindo, não consumir por impulso, né? E a própria indústria tem que entender de uma outra forma, né? Acho que no caso do Brasil especificamente, nós temos ainda um público enorme que não consome. Então, mas se as pessoas não consumirem, a nossa indústria aqui não vai conseguir vender. Não, pera lá, eu acho que você tem que ter estratégias para atingir um público que não consome, que poderia estar consumindo conscientemente, né? Que tem a necessidade do consumo, inclusive, né? Porque o consumo não é uma coisa ruim em si, né? O consumo ele é ruim quando ele é desenfreado e sem consciência, mas ele é necessário, porque tem muita gente tendo necessidade, precisando consumir e que não consome porque não tem condições. Então, acho que a indústria tem que encontrar estratégias para chegar ao consumo a essas pessoas de uma forma consciente, Joel. Falando em estratégia, a Helena me lembrou muito bem, nós vivemos uma pandemia e a crise econômica reforçou ainda mais as desigualdades do Brasil. Hoje temos desemprego, famílias sem saneamento básico, morando na rua e a fome assolando o país. Neste contexto, que impacto a economia circular pode contribuir num momento desse como o Brasil? Eu queria ouvir você, Aline. Quando você pensa, você é uma ativista da economia circular, trabalha sobre isso, tudo bem no setor de plásticos, mas você olhando todo, com essa crise provocada pela pandemia econômica, aonde entraria a economia circular como solução para esses problemas do país? Joel, como tu bem trouxe, a pandemia realmente um divisor de águas, né? Mudou muita coisa, mudou os pensamentos, a Helena também trouxe sobre necessidades, os questionamentos, e aí a gente traz, como eu comentei antes, todo resíduo, ele pode ser um ativo econômico. No momento que essas cadeias forem interligadas, esse fortalecimento for promovido, todo resíduo ele passa a gerar um fortalecimento da cadeia dos catadores, das cooperativas de reciclagem. Então, a gente viu uma crescente, a gente viu a valorização dessa população que trabalha com a valorização dos resíduos, né, também ser valorizada. Então, nós até posso falar isso porque a gente trabalha com um projeto, a gente desenvolveu nesse período um projeto que se chama Cooperativa Mais Circular, que foi com a intenção de olhar para as cooperativas, olhar para as associações, para o pessoal que trabalha uma parcela muito importante desse elo, dessa economia, né, que tem a função de reintegrar, de trazer o resíduo descartado na sociedade para voltar para a indústria. E aí o olhar do nosso projeto para levar mais qualidade de vida para essas pessoas, levar mais qualidade de vida no trabalho e automaticamente capacitar elas para que a produção delas também possa ser maior, que automaticamente fez com que eles elevassem as condições deles, né, salariais, e destinassem mais resíduos para as diferentes indústrias, né? Então, a gente dessa forma, a gente fez captar, fazer com um bem para o meio ambiente, né? No momento que tu fortalece esse elo da economia, que é muito importante, que é a conexão da sociedade, além da conscientização do cidadão,
a gente também precisa fortalecer esse outro elo, que é o da sociedade até a indústria. E isso é muito importante. E na pandemia a gente sentiu muito isso, né? Ainda tem a gente, a parcela sofrendo muito, e a gente tentando valorizar, de alguma forma, fortalecer esse trabalho, que é muito importante. Então, as pessoas, elas precisam ter o entendimento também da importância que elas têm nessa transformação, né? E a partir dali, a gente essa economia começa a ter mais força, né? Porque é num dos primeiros elos. Helena, eu quero te ouvir a respeito da minha pergunta e quero acrescentar algo que a Aline trouxe, que é a responsabilidade social do indivíduo e das organizações, que é um processo muito importante dentro da sociedade em geral, mas, sobretudo, da economia circular, que é o tema do nosso programa de hoje. Sim. Eu vou responder sua pergunta dando um exemplo prático. Nós vivemos num dos países mais desiguais, né, do mundo, e durante a pandemia essa desigualdade aumentou e muitas famílias foram levadas a índices grandes, ou diria extremos, de pobreza. A Plastic Bank, a empresa que eu trabalho, ela tem duas missões. Uma é combater a poluição plástica nos oceanos e a outra é acabar ou diminuir a pobreza no mundo. E a gente faz isso através da economia circular. Então, nós trabalhamos aqui no Brasil com mais de 2.700 coletores de plástico, que estão distribuídos ao redor do Brasil. A gente trabalha em Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, e está adentrando em outros estados. Essas pessoas são pessoas em extremo grau de vulnerabilidade, são comunidades carentes em regiões costeiras, e muitos desses coletores, eles sobrevivem e sustentam famílias com o trabalho da reciclagem. Nós temos o caso de uma mãe, já que a gente está no Dia Internacional da Mulher, uma mãe que ela tem 6 filhos e ela sustenta os 6 filhos sozinha através do trabalho da reciclagem. Então, mostra, né, como a economia circular ela tem sido a base de sobrevivência para muitas pessoas e muitas famílias. Com o trabalho da Plastic Bank, a gente consegue fortalecer essas cadeias de reciclagem, esses ecossistemas, como a gente chama, e a gente consegue complementar de 40% até 100% a renda dessas famílias. Então, assim, sem a participação dessas mulheres e dessas famílias no trabalho da reciclagem, na economia circular, essas pessoas estariam talvez sem renda, e elas conseguem, através do trabalho delas na economia circular, sustentar a família e sair dessa condição extrema de pobreza. Deixa eu dar um recado para você que está nos ouvindo. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como ou Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Dados do WWF Brasil revelam que o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo. São mais de 11 milhões de toneladas de plástico jogadas fora por ano. E apenas 1,3% desse total é reciclado. Bom, as duas trabalham na economia circular com esse material. Qual é a importância de nós mudarmos uma mudança cultural? Porque esses números aqui são absurdos, né? Nós reciclamos aqui no Brasil o plástico 1,3%. Esses dados conferem, Aline? Infelizmente. Bom, e aí, como mudamos esse cenário? Bom, nós trazemos o plástico como um ativo econômico, né? A importância fundamental, a gente tem ali o dado do plástico, dos outros resíduos a gente também enaltece, mas do plástico, por ser realmente um material de muita durabilidade, de muito positivo na
cadeia, no transporte, ele é leve, ele é durável, ele pode entrar várias vezes no ciclo para ser reciclado novamente, ele, né, os benefícios são inúmeros, então os números dele também são muito expressivos na questão, por ser uma embalagem muito importante, né? E aí o fundamental de nós trazermos ele novamente para a economia e ativar vários elos, como a Helena trouxe, o Plastic Bank também tem projetos muito importantes, né? É uma grande iniciativa, uma das maiores do mundo, na reinserção desse resíduo novamente na indústria e sendo um ativo econômico, da forma que ela falou, de trazer condições, dar condições para as famílias que ajudam nesse trabalho, né? Então, se cada um passasse a ter a responsabilidade sobre o seu resíduo, com certeza a gente estaria com uma economia circular muito mais fortalecida, né? E com danos menores para o meio ambiente. Esse é o caminho. A gente trabalha muito nisso, porque a gente sabe do benefício dele. E a gente entende que não é banir ele, e sim fazer com que ele faça o seu papel e volte novamente para a cadeia. Né? Pode voltar para a cadeia e realizar o papel dele, Aline, e agora eu quero ouvir a Helena, é importante mudarmos a nossa relação com o plástico. Como fazer isso, Helena? Então, o nosso CEO, ele fala que a gente está sentado numa mina de ouro e está jogando esse ouro fora, né? E o que a gente vê como lixo, ele é dinheiro, e a gente joga esse dinheiro fora. Por quê? Vamos pensar, o quilo do PET reciclado, né, para reciclagem está em média a R$ 1,40 no Brasil. Essa é a média mais ou menos do quilo do PET. Pensa na quantidade de PET que a gente produz e joga fora nesse país todos os dias. O valor, o retorno financeiro que a gente teria, o quanto movimentaria a economia brasileira, a gente ir pegando esse produto que está sendo destinado para lixões e reinserindo na economia através da reciclagem. Tem estimativas que dizem que o retorno de lucro no Brasil, através da reciclagem, foi de apenas 1.185 bilhão, sendo que o lucro disponível era esperado, então, de 15 bilhões e 800 mil, cerca de 13 vezes maior. Então, a gente está jogando dinheiro fora e tratando esse dinheiro como lixo. Então, a gente tem que repensar, né, nesse produto, não como um lixo, mas como a Aline falou, um ativo econômico, e reintroduzir ele na cadeia. Então, a sociedade, os consumidores, por exemplo, tem que buscar produtos que sejam feitos de materiais mais sustentáveis, de materiais reciclados, para daí movimentar essa cadeia também, porque todos têm um papel nessa economia. Consumidor, os produtores, os recicladores, é uma cadeia circular. Agora, o Franklin, diante dessa realidade, aquela pergunta que eu fiz para as nossas convidadas, você tem que mudar a sua relação com o plástico. Mas antes de começar a pensar nisso, Frank, você tem notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor para contar para os nossos ouvintes e as nossas convidadas. É verdade, Joel. Antes de mais nada, quero convidar todos e todas para visitarem o nosso site, né? O nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá nós vamos encontrar, todos e todas vão encontrar uma série de notícias importantes que discutem não só essa questão da economia circular, mas outros também de grande importância para a população brasileira, tais como uma matéria de direito constitucional. O salário mínimo no Brasil hoje deveria ser de R$ 3.980. No entanto, hoje é de R$ 1.000 e poucos. Então, mostra a defasagem que existe no salário mínimo no Brasil. Outra matéria que é importante, que eu acho que merece destaque nesse momento que nós estamos vivendo hoje no mundo, é a crise humanitária na Ucrânia, que coloca crianças em risco de exploração. Além da guerra, né, até em função dessa guerra, as crianças estão sendo colocadas em risco de exploração das mais variadas formas, né? E a matéria que eu queria dar um destaque especial para hoje é sobre a crise climática. A crise climática já apresenta consequências irreversíveis. Isso é apontado pelo IPCC. Essa é uma matéria que foi escrita pela Juliana Lima, está no nosso
nosso portal, e ela aponta que no dia 28 de fevereiro foi apresentado aos governos mundiais a segunda parte do 6º relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, conhecido como IPCC em inglês. Segundo esse documento, a crise climática já apresenta consequências irreversíveis, especialmente para as populações que vivem em situação de vulnerabilidade. Essa é uma questão que precisa ser urgentemente vista e refletida por todo o mundo. Isso não dá mais para ter atitudes pontuais e, digamos, o país, ou a minha cidade, ou o meu bairro faz isso. Não, isso tem que ser uma consciência geral e planetária para essa mudança, porque, afinal de contas, o planeta Terra é a casa de todos nós, de todos os países, não é de um bairro, de uma vila, de um país. E, Joel, eu queria aproveitar também a informação, né, o momento, né, dessas informações, que nós temos uma matéria no nosso portal que ela é importante, que ela tem um convite para este próximo sábado, que é o lançamento do livro A Vida das Evas, um livro que foi escrito pela nossa colunista, a Márcia Mussalem, e desse livro ela tem um relato de várias mulheres, e esse lançamento, que vai acontecer agora no dia 12 de março, ela vai estar lá autografando o seu livro no Espaço Al-Jania. O Espaço Al-Jania é um espaço bastante simpático que existe lá no Bexiga, né? O Bexiga que a gente frequentava na nossa juventude, né, Jó? E que hoje ainda continua sendo frequentado por outros jovens e por nós mesmos, jovens com mais um pouco de anos, né, do que os 20, 30 anos que a gente frequentava lá para trás, né? Um bairro bastante tradicional. Sábado, a partir das 17 horas? A partir das 17 horas, no Espaço Al-Jania. O livro, né, A Vida das Evas, foi lançado pela editora Desconcertos. Acho que é importante também dar destaque para essas editoras, às vezes não tão grandes, né, que têm um trabalho muito apurado nas edições e na divulgação desse material. Então vão lá, quem não conhece a Márcia pode ir lá, pegar o autógrafo dela, comprar o livro, né, e ficar inteirado do que ela escreveu, desse relato, né, desses vários relatos de várias mulheres, né, hoje, né, dia 8 de março, né, então no dia 12, acho que em comemoração até essa semana, né, das mulheres, apesar que o dia da mulher é todo dia, né, vamos colocar claramente, dia 8 de março é comemorado, tudo mais, mas é todo dia, não tem, muita né, feminista que diz que essa data é uma maneira de discriminar a mulher, né, porque se comemora só no dia 8, por quê? Lá para trás, acho que era importante, né, ser colocado, né, porque era um dia para ser lembrado, mas hoje em dia, acho que nós estamos já na terceira década do século XXI, né, vamos, né, terceira década do século XXI, e é todo dia, né, o dia da mulher é todo dia, assim como o dia do homem, é verdade, Frank. de todas as discussões, enfim, de a construção de uma nova sociedade. Mas fica aqui registrado esse convite. Exatamente. Fica aqui esse convite para todos e todas no sábado, a partir das 17 horas, dia 12 de março, no Al-Jania, no Bexiga, aqui em São Paulo, né, prestigiar a Márcia Mussalem nesse seu novo livro. Muito bem, estamos caminhando para o final do programa. E aí eu quero uma pergunta. Nossa, o tempo passa rápido, a gente nem percebe, né? Porque... De economia circular e de mulheres também, já que a vida das Evas, pelo menos de algumas mulheres, as dificuldades, ou não, né? Ou a felicidade dessas mulheres está sendo retratada pela Márcia Mussalem no seu livro que ela lança no próximo sábado. Olha só, falando na vida das Evas, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que o desemprego na pandemia foi maior entre os jovens, os negros e quem? As mulheres. Lembrando que quase metade das famílias brasileiras são mantidas economicamente pelas mulheres. Estamos no Dia Internacional da Mulher e falando sobre economia circular. Como esse novo modelo de economia, uma pergunta recorrente do programa, pode resolver a desigualdade de gênero no mercado de trabalho? Aí eu pediria que as nossas convidadas respondessem rapidamente, porque nós estamos quase no encerramento. Começo com você, Aline. Bom, como eu trouxe antes, as mulheres nas cooperativas, principalmente, né, onde a gente tem o projeto, desenvolve o projeto com elas, a maioria são mulheres, e mulheres, sim, muitas vezes mães solos, que são responsáveis pelo sustento da família. E como antes tu trouxe, é muito gratificante e incentivador também ver a satisfação
a alegria com que essas mulheres trabalham, e também na empresa, assim, mas todo esse núcleo que a gente convive e busca fortalecer, ver a satisfação das mulheres trabalhando e entendendo o seu papel na transformação de uma sociedade melhor. E sim, de uma sociedade mais igualitária também, que a gente possa mudar esses números, que ele vem fortaleço mais uma vez a questão da conscientização que já começa pelos nossos jovens, para a gente ter uma mudança, a mulher entender esse papel, entender que ela é fundamental e ela é sim uma ativadora nos diferentes setores, na indústria, como nos serviços também. Então, vai muito dessa valorização para ter esse entendimento da importância desse papel, da capacidade, das características no perfil da mulher que geram benefícios ainda maiores, né? Nessa multitarefas que as mulheres muitas vezes são, né, de perceber um pouquinho a mais, de trazer essa questão do humano, muitas vezes mais fortalecida, e é o que a gente vê, essas mulheres que estão trabalhando e que fazem esse trabalho, buscam ativar cada vez mais esse trabalho na economia circular, pensando no futuro dos seus filhos, no futuro das próximas gerações. Então, isso é muito importante, a gente tem que... das possibilidades é cada vez mais fazer essa informação circular, fazer essa ação ser enaltecida para incentivar cada vez mais mulheres e outros personagens da nossa sociedade. Segundo você, este é o caminho para a gente ter igualdade de gênero no mercado de trabalho. Helena, finalizando a sua participação no nosso programa, eu queria te ouvir rapidamente sobre a minha pergunta. Sim. Então, a economia circular, ela tem um papel importantíssimo para dar oportunidade para essas mulheres se inserirem no mercado de trabalho. Muitas dessas mulheres são mulheres em situações vulneráveis e que encontram nesse trabalho de economia circular, e no caso específico que a gente está falando da reciclagem, uma oportunidade de renda e de inserção social e econômica. Só para vocês terem uma ideia, 70% da força de trabalho na reciclagem é feminino. Então, assim, é uma oportunidade das mulheres se inserirem no mercado de trabalho que marginaliza e exclui as mulheres até hoje. E só para fazer uma reflexão, o dia 8 é um dia importante e precisa desse dia, né? Apesar de todos os dias serem os dias das mulheres, a gente precisa de uma data comemorativa para trazer um espaço de reflexão na sociedade sobre o papel da mulher na sociedade e ainda os desafios das mulheres para ter uma igualdade de gênero, uma equidade de gênero, né? Então, ao invés de dar flores, reflitam, né, sobre como é ser mulher nesse mundo, ou os homens, né, qual é o papel das mulheres, quais são os desafios e como os homens também podem contribuir para a equidade de gênero nesse país e no mundo. Então, a gente precisa dessa data, como a gente precisa do Dia da Consciência Negra para refletir sobre o racismo no Brasil. Então, vamos refletir nessa data, gente, além de dar flores. Flores são bem-vindas, mas mudanças de comportamento são mais ainda. Uma mudança cultural é fundamental para nós criarmos um país mais igualitário. Frank Valverdes, eu sei que você tem um monte de informações, mas Sim. Em 30 segundos você pode dar o seu destaque final. Meu destaque final é uma síntese do programa de hoje. A economia circular não pode ser vista como um projeto para o futuro, mas como uma necessidade do nosso presente. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença da bióloga Helena Pavese, da Aline Asma, que é especialista em marketing e projetos socioambientais. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, educação. Não perca. Nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.